Ora, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a este nosso quarto webinar do eixo da qualidade no ensino superior da Academia Forgés. É um gosto tê-los connosco. Por impedimento da nossa Presidente da Direção da Forgés, a professora Margarida Mano, cabe-me a mim, como coordenador do eixo, de deixar uma nota de boas-vindas e de introdução deste nosso webinar. Vamos ter como moderador o professor Nobre dos Santos, um amigo da equipa de coordenação do eixo e desta Academia Forgés, sempre muito cooperante. Agradeço muito o seu empenho que colocou também na organização deste webinar. Agradeço igualmente aos convidados. Temos a professora Luísa Cerdeira, que dispensa apresentações, mas ainda assim serão ditas algumas palavras já a seguir. Estarmos hoje aqui, como todos sabemos, muito se deve à professora Luísa, enquanto anterior presidente da direção da Forgés, continuando ligada enquanto presidente da Assembleia. Portanto, é sempre um gosto tê-la connosco e o seu rosto dar-nos sempre assim uma força adicional, uma inspiração, e muito obrigado por estar connosco. Teríamos também a professora Cláudia Gribowski, que é professora da Faculdade de Ciências de Saúde, da Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade de Brasília, mas que por motivos de saúde não é possível estar connosco. No entanto, queremos obviamente deixar um agradecimento pela disponibilidade que manifestou. É pena, de facto, acontecerem estes imprevistos e quero também aproveitar para lhe desejar uma rápida recuperação. Permitam-me que me dirija também aos tantos colegas de coordenação deste eixo, aos professores Alfredo Busa e Adolfo Calderon, que muito contribuem para a atividade que vamos desenvolvendo, e cumprimento todos aqueles que estão a assistir a este webinar. Este webinar é o quarto que realizamos este ano, no âmbito do eixo da qualidade, e tem por título Como articular a investigação sobre a qualidade nos países e regiões de língua portuguesa. Ficamos muito satisfeitos por trazer à reflexão este tema central, com permanentes desafios, como todos sabemos. É uma preocupação que se nos vai colocando e que de alguma forma também nos toca a todos. Como cooperar na investigação, não é? De forma eficiente? Essa é uma das perguntas que se nos coloca frequentemente. Como é que a Forgés pode intervir neste âmbito? O que é que a Forgés pode fazer para que a investigação em todo este espaço da lusofonia poder ser concertada, poder trabalhar de forma mais sistematizada, mais organizada? Portanto, é tudo isto, todas estas expectativas que nós temos também para lançar neste webinar, e contamos obviamente com a participação de todos. O grupo está muito satisfeito com a dinâmica da academia, sem dúvida que se gera aqui uma proximidade entre muitas pessoas que trabalham na mesma área, e por isso nós gostamos de deixar sempre o repto para que se juntem à rede, para que enviem-nos o contacto, quem são, de que instituição, qual é a afiliação, se trabalham de alguma forma ou têm interesse nesta temática, façam-nos chegar essa informação para que nós nos possamos adicionar à rede, temos mais membros desta rede, para sermos mais a trabalhar de forma articulada. E pronto, e renovo os meus agradecimentos a todos, desejando um excelente webinar, e passo a palavra de imediato ao professor Nobre, por favor. Muito boa tarde. Joaquim Morato, a coordenar o eixo, hoje a partir, como sempre, de Lisboa. A saudar os colegas do eixo da coordenação, o Adolfo Calderon, Alfredo Busa,
Saudação muito especial à nossa presidente da mesa da Assembleia Geral, que hoje vai nos brindar aqui com uma reflexão em torno deste tema que foi aqui anunciado, que é como articular a investigação sobre a qualidade nos países e regiões da língua portuguesa. A professora Luísa Cerdeira, eu tenho a difícil tarefa de apresentar, mas ela simplificou o trabalho, apresentou-nos uma nota, breve nota, a seu respeito, e de facto, se não fossem essas notas breves, eu teria missão dificílima, porque é uma pessoa que se confunde com a própria Forges. É ela que está na origem da fundação da nossa associação, e é uma pessoa com longa experiência, larga experiência na academia. E então, eu passo rapidamente a apresentar as notas que eu aqui tenho. A professora Luísa Cerdeira é doutora em Ciências da Educação pela Universidade de Lisboa, é professora auxiliar do Instituto da Educação da Universidade de Lisboa desde 2010 e membro do grupo de investigação da UIDF, tendo como principais focos de interesse as políticas de ensino superior, financiamento da educação e ensino superior, gestão de ensino superior, é membro do Conselho de Gestão do IE e coordenadora do Grupo de Missão de Internacionalização do IE, pró-reitora da Universidade de Lisboa, no período de 2010-2013, foi chefe do gabinete do reitor da Universidade de Lisboa, em 2010. Também foi administradora da Universidade de Lisboa no período entre 2000 e 2010. Foi diretora dos recursos humanos, físicos e financeiros da Direção-Geral do Ensino Superior no período 1990 a 2000. Foi coordenadora executiva do PRODEP, segundo, para o ensino superior. Portanto, estamos a falar de fundos da União Europeia, no intervalo entre 1994 a 2000. Foi presidente da Forges, como eu dizia, Fórum de Gestão do Ensino Superior nos países e regiões da língua portuguesa, de 2011, portanto, período de fundação desta nossa associação, a 2018. É atualmente presidente da Assembleia Geral da Forges, portanto, no mandato 2018-2021. É consultora externa do Banco Mundial, no estudo da avaliação do sistema do ensino superior em Cabo Verde, digo foi, no período 2010-2012, e possui diversos artigos científicos publicados em livros e revistas portugueses e estrangeiros na área das políticas de gestão e financiamento do ensino superior. Antes de iniciarmos esta sessão, ela dizia que iria apresentar uma reflexão em forma de provocação, que é para exatamente todos nós podermos participar e cada um poder apresentar a sua experiência no concernente ao tema que nos é sugerido. A professora Luísa Cerdeira é a única apresentadora desta tarde. Tem o tempo que desejar, faça a gestão e, a seguir a sua comunicação, eu chamarei o Adolfo para breves comentários. A palavra agora é para
a nossa prestigiada oradora Luísa Cerdeira. Sora, por favor. Muito boa tarde, muito obrigada. Primeiro, muito obrigada pelo desafio que o professor Joaquim Morato me fez de estar aqui convosco. Como perceberam, eu não sou uma especialista nesta área científica, digamos que abordo mais as questões que têm a ver com as questões do financiamento, as questões da internacionalização, mas aceitei e é sempre um gosto estar com vocês. Pela descrição que o meu amigo Nobre dos Santos fez, vê-se, digamos assim, que já passei por muitos, digamos, um percurso com muitas experiências, mas acima de tudo o que me dá prazer foi vos encontrar, ter tido experiências de cooperação e de trabalho conjunto. Portanto, é sempre um grande prazer e quase não sei dizer não. Aliás, não sei se é um dos meus defeitos ou é uma das minhas virtudes, e por isso este trabalho em comum, este trabalho de cooperação é de facto dos prazeres que a vida me soube dar, e por isso estou aqui não propriamente para, vamos dizer, vos trazer se calhar algo novo, mas trazer aqui alguns pontos que possamos refletir em conjunto. Portanto, mais uma vez, um grande obrigado a todos vós por se terem juntado e estarem a construir mais esta rede que nos vai ajudar a construir o futuro. Eu vou, como disse, tentar partilhar aqui alguns pontos em que tentei estruturar aqui a minha apresentação no sentido de podermos refletir um pouco como será possível, digamos assim, refletir e conseguir articular formas de, dentro de uma rede, de uma forma de cooperar, fazer desenvolver a investigação sobre a qualidade nos países e regiões de língua portuguesa. Vou abordar esta temática através de estes pontos que aqui vos coloco, no fundo, tentar primeiro, de uma forma obviamente breve, colocar a evolução e as tendências recentes do ensino superior, da educação superior no contexto internacional. Depois, de uma forma também muito breve, colocar a temática, a avaliação qualidade, porquê e para quê. E depois, então, ver algumas estratégias de internacionalização e cooperação no âmbito da qualidade, e depois deixar aqui alguns desafios e algumas provocações e inquietações para que possamos discutir aqui em conjunto para prospectivar, pensar o futuro. Bom, é evidente que quando pensamos as tendências e a evolução que as últimas décadas nos deixaram, se há, digamos assim, algo que nos faz pensar e que tínhamos que ter em conta é, de facto, o crescimento, vamos dizer, avassalador que o ensino superior teve em termos mundiais. E é evidente que estou perante especialistas, vocês sabem-no, mas às vezes os números quase que nos esmagam. Há pouco mais, digamos, de 50 anos, o ensino superior, a educação superior era para uma elite, poucos, digamos, quem ia era um número muito pouco significativo, e isso foi sendo completamente alterado. Em 1975, no globo terrestre, havia pouco mais de 40 milhões de estudantes matriculados no ensino superior mundial, e isso, digamos assim, em poucos anos, em poucas décadas, digamos assim, foi completamente transformado. Em 2015 nós já temos cerca de 214 milhões de estudantes matriculados. Em 2020 nós estamos com 235 milhões de estudantes matriculados a nível de ensino superior mundial. E obviamente isto é uma grande alteração, perspectiva-se obviamente muito mais, e nós aqui temos, digamos, uma amálgama é um crescimento, mas é um crescimento também
em que está ali dentro muitas coisas, público, privado e, obviamente, com, digamos assim, com níveis de qualidade também muito diversos. E isso vem trazer novos desafios, novos retos. E, portanto, há aqui como uma massificação da educação superior, do ensino superior, há de facto globalização, há constrangimentos financeiros das instituições que têm impactos, obviamente, depois também na própria qualidade do próprio sistema. Há, obviamente, tendências e novas posturas na forma de gestão das próprias instituições de ensino superior, há tendências portanto, e posturas, portanto, perante a forma de gerir as próprias instituições de ensino superior, há aquilo que é conhecido como a New Public Management, a nova gestão pública, portanto, há uma grande diversidade em relação aos sistemas de ensino superior, há internacionalização, há mercados de trabalho altamente qualificados, e há esse ênfase, digamos, que é trazido para a própria academia dos mecanismos de mercado. É evidente que eu não posso agora aprofundar muitos destes tópicos, como é óbvio, e, portanto, a qualidade dentro deste contexto, é algo que começamos a ouvir nos últimos 30, 40, 50 anos, de uma forma que vai crescendo e, portanto, simultaneamente, o prestar contas, o accountability, é algo que começamos também a ouvir. Portanto, as questões da transparência, a sociedade, as famílias, os estudantes, a quererem também conhecer o que é que está para lá, digamos assim, da Torre de Marfim da universidade. E, portanto, se eu quisesse explicar o que é que, no fundo, de uma forma o mais breve possível, é evidente que há um grande crescimento, mas também há, digamos assim, de uma forma tentando simplificar, há uma postura no sentido de colocar por uns, o que o ensino superior é um bem público e, portanto, é necessário pôr a responsabilidade pública perante o ensino superior, mas também há, simultaneamente, perante a sociedade, há uma perda de confiança em muitos, por essa expansão massiva e muitas vezes fora de controle, há uma perda de confiança portanto, da sociedade em relação às instituições e ao seu produto final, mercê de uma certa pressão pela eficácia e eficiência, e que, portanto, é um contexto, há, digamos assim, um contexto para colocar, digamos assim, as questões da qualidade na ordem do dia e na sua necessidade de grande discussão. E por isso vamos tocar então o que é aqui a questão da avaliação da qualidade, porquê e para quê. E, portanto, essas exigências de qualidade é, digamos assim, uma temática que, e tenho aqui muitos que me estão a ouvir, que são quem tem estudado muito nesta matéria, a questão da mobilidade que tem surgido dos estudantes e dos docentes a nível mundial, e, portanto, levou cada vez mais à necessidade do reconhecimento nacional e internacional das qualificações e, portanto, essas exigências de qualidade levam a cada vez mais colocar esse problema de reconhecimento dos graus, etc., leva, portanto, a colocar esta temática na ordem do dia. É evidente que o contributo dos diplomados para o desenvolvimento económico e competitividade, portanto, leva a colocar mais novamente a questão da qualidade da formação e, portanto, isso leva-nos, empurra-nos para que em todo, digamos, as partes praticamente do mundo, a emergência dos sistemas da garantia da qualidade ganhe uma importância grande, importante e premente, digamos, a serem colocados na sua centralidade e digamos, a serem estudados e a serem, obviamente, implementados. E, por exemplo, o NIV, não é? Coloca exatamente essa centralidade quando ele afirma que a avaliação é hoje
hoje, e já hoje, quando ele escrevia, e já lá vão décadas, a avaliação é uma parte intrínseca na elaboração das políticas do ensino superior. Isso, portanto, leva a que muitos que estudaram estas matérias, como no caso português, um dos que se debruçou e mais, portanto, contribuiu nesta matéria, como o professor Sérgio Machado Santos, em que ele nos dizia que as modificações radicais que se verificaram no ensino superior no último quartel do século XX levaram, de facto, portanto, a ter preocupações sérias em relação à garantia da qualidade, tanto no interior das próprias instituições como por parte da sociedade. E, portanto, colocam a problemática da avaliação exatamente na agenda do ensino superior. E, portanto, estas questões, estas preocupações colocaram-se de uma forma, obviamente, muito, muito séria e premente. É isso que levou a que, na Europa, portanto, em todos os países, mecanismos, sistemas de avaliação da qualidade e acreditação dos cursos e, portanto, e cada país tenha, portanto, no fundo, as suas agências, os seus sistemas de avaliação e acreditação e, como todos que estão aqui e conhecem, e, portanto, há um sistema que tem a ver com esse processo e temos, nós, a Europa, temos a ENCA, não é? Portanto, que é a agência das agências, representa as agências europeias de acreditação. É evidente que eu aqui não vou, não é perder tempo, mas quer dizer, só vou tocar em alguns destes tópicos para mencionar os mais importantes e, portanto, ao longo destas últimas décadas, no fundo, foram-se criando mecanismos de controlo e de, exatamente, de aferição da qualidade e, simultaneamente, também da acreditação. Uma coisa é a avaliação, outra coisa é a acreditação, não irei agora, obviamente, ter tempo para desenvolver isso, mas, obviamente, que estão cientes dessa diferença. O próprio Sérgio Machado Santos, no fundo, diz isto: as estruturas e mecanismos internos da garantia da qualidade deverão constituir uma primeira linha fundamental de intervenção nos processos de avaliação, mas mais importante que isso tudo, no fundo, é estes mecanismos promoverem a interiorização dentro das instituições dessa cultura da qualidade, não é? E, portanto, dinamizar esses processos e a própria instituição assumir ela própria querer e ter internamente todos esses processos de discussão dentro da instituição, destes mecanismos portanto, assumir esta questão da cultura da qualidade. E o próprio NIV volta, portanto, aqui a dizer, é evidente que a questão da qualidade não é uma coisa nova, não é? Porque as universidades, não é por acaso que as universidades são, à semelhança de outras entidades, instituições, digamos, milenares, porque no fundo sempre cuidaram da sua qualidade, não é? Quer dizer, não é por acaso que as universidades têm centenas de anos essa entidade, porque no fundo souberam sempre cuidar da sua qualidade e adaptar-se aos tempos, não é? Portanto, não é de agora essa preocupação. No entanto, aqui, digamos assim, as universidades neste momento, portanto, para além da preocupação em relação à qualidade que os académicos sempre tiveram, essa questão extravasou também para a sociedade. E aqui talvez, digamos, é aquilo que é de novo, digamos assim. E, portanto, os anos 80, 90 trouxeram esse extravasar dos muros da universidade para o exterior e, portanto, para além da questão os dois objetivos da avaliação da qualidade, para além da melhoria da qualidade, há também uma certa prestação de contas à sociedade, que é essa vertente que é nova, digamos assim, e que este processo veio trazer, digamos assim, inovador. E, portanto, por exemplo, estes autores, no fundo, dizem aqui em relação ao espaço europeu do ensino superior, que a qualidade, portanto, ela deve ser vista e perspectivada por duas razões. Primeiro, porque é um catalisador no debate
digamos assim, em relação aos objetivos do próprio ensino superior, e em segundo lugar, porque ele, no fundo, quando eu estou a discutir e estou a incentivar e implementar este processo, ele próprio leva à modernização do próprio sistema do ensino superior. E, portanto, é 2 em 1, se eu posso dizer desta maneira. O que é que, para sairmos da Europa e irmos até aos Estados Unidos, o que é que se passou em relação também, ou o que é que se passa, melhor dizendo, em relação ao modelo de avaliação e acreditação nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, como é evidente, é um país federal muito diverso e com, digamos assim, um sistema muito diversificado. Temos que há mais de, como estes autores e a nossa colega Maria Lourdes Machado tem num artigo muito interessante descrito o sistema de avaliação e acreditação dos Estados Unidos, há mais de 100 anos que eles têm, digamos, os seus mecanismos próprios de avaliação. O sistema americano é muito diversificado, porque exatamente tem essa diversidade. Eles têm cerca de 6 agências de acreditação regionais privadas e têm depois várias agências de acreditação nacionais. Além disso, ainda têm associações por áreas científicas, portanto, é um puzzle, digamos assim. De qualquer maneira, todas elas são supervisionadas por um Conselho de Acreditação de Ensino Superior, não é? Que é o Council for Higher Education Accreditation. De qualquer das formas, todas as instituições de ensino superior têm que estar credenciadas, porque se não estiverem, não recebem ajudas financeiras do governo federal. E, portanto, há que, digamos assim, se querem receber fundos federais, têm que estar acreditadas. Portanto, senão não há, digamos assim, não há, a torneira financeira não corre. E, portanto, uma coisa está ligada à outra e por isso, obviamente, que eles têm e obviamente se responsabilizam por terem os seus processos acreditados, porque senão não vão poder concorrer e poder ter ajudas financeiras. Bom, passemos então para a questão da internacionalização e como é que poderemos ter estratégias de cooperação no âmbito da qualidade, mas também noutras áreas. É evidente que vou-me focar mais no espaço de língua portuguesa, porque é um pouco este o nosso repto onde nós temos estado a atuar, e obviamente que aqui, e desculpem-me, não é porque eu sou, digamos, como quem me conhece sabe, uma adepta e uma fervorosa, digamos, defensora de que não nos devemos esquecer da nossa capacidade que temos em frente em relação ao espaço dos países de língua portuguesa, do ensino superior do espaço de língua portuguesa. Nós temos, digamos assim, uma população global quase de 300 milhões de habitantes que falam a língua portuguesa, portanto é aqui um espaço estratégico que não devemos nos esquecer nunca, não é? Às vezes penso que tenho pena que os nossos governantes se esqueçam. A evolução do número de estudantes matriculados neste espaço tem sido, nos últimos 20, 30 anos, mas quer dizer, sobretudo nos últimos anos, tem sido, de facto, extremamente significativo. Eu recolhi, quer dizer, pelo menos em 2020 nós teremos cerca de 10 milhões, temos mais porque alguns países não deram ou não estão ainda a dar, a fornecer dados estatísticos mais recentes. A Unesco não tem ainda os dados mais recentes, mas obviamente a expansão de muitos dos países, nomeadamente os países africanos de língua portuguesa, tem sido muito grande e, portanto, são países com população muito jovem e, portanto, quer dizer, obviamente, que têm estado a desenvolver o seu ensino secundário, o seu ensino superior e, portanto, este número está em franco crescimento, infelizmente. É evidente que temos aqui sistemas em crescimento em momentos diferentes, mas que são expressivamente, estão em franco crescimento. É evidente que ainda estamos em velocidades cruzeiro diferentes, com taxas brutas de escolarização ainda muito diversas, mas com países que têm ainda uma capacidade de crescimento muito grande, quer Angola, Moçambique, a Guiné, Cabo Verde, etc. Portanto, com uma capacidade de crescimento ainda muito grande, e, portanto, eu
portanto, sei que são países que ainda têm muito por onde crescer. É evidente que não se faz, como eu costumo dizer, omeletes sem ovos e, portanto, em termos de investimento dos recursos financeiros que se colocam, quer para a educação, quer para o ensino superior, há aqui ainda bastante diversidade. Temos que ver se vai continuar a haver investimento, quer na educação, quer no ensino superior, em percentagem do PIB. É evidente que, mais uma vez, faltam aqui alguns dados que não são muitas vezes propiciados à Unesco, e às vezes eu sempre que me encontro com alguns colegas que estão a desempenhar funções, quer da assessoria, quer em órgãos dos governos, eu apelo porque esta informação é importante que seja disponibilizada para que se possa depois fazer estudos, comparar, etc. Mas obviamente que é importante que os recursos financeiros possam propiciar, portanto, para o desenvolvimento dos países, os recursos que são, pelo menos, os básicos e os necessários para este setor. Ainda há aqui muito caminho para andar, é o que eu posso dizer por agora. Mas para que tudo, digamos assim, nem tudo é mau, eu gosto sempre de apresentar aqui, alguns que já me ouviram, dois estudos, um feito pelo Simon Marginson, que apresentou em 2018, quais foram, digamos assim, os sistemas de ensino superior mais dinâmicos que entre 2006 e 2016 que publicaram, as nações que publicaram mais que 10 mil papers e, portanto, com maiores publicações científicas indexadas. É interessante, pelo menos, registar que no 9º lugar, no 10º lugar, estava Portugal e o Brasil, com maiores, digamos assim, capacidade de crescimento em termos de capacidade de publicação. Isso, pelo menos, é evidente, e eu costumo sempre dizer assim, tu quando falas em educação e quando tu vês os resultados entre 2000, neste caso aqui, entre 2000 e 2016, quando tu tens resultados nesses anos, tens que perguntar o que é que tu fizeste há 10 ou 15 anos atrás, porque as coisas não são de geração espontânea. Quer dizer, tu primeiro tens que pôr a semente na terra e depois é que as plantas nascem, não é? E aqui também, quer dizer, a produção científica começa-se a ver, mas tem-se que se ver o que é que se estava a investir anteriormente. E, portanto, aqui só para vos mostrar que provavelmente o que aconteceu em Portugal, provavelmente o que aconteceu no Brasil, a capacidade de produção científica, a produção obviamente resulta da investigação, da pesquisa, que para trás, ou nestes anos, foi capaz de se impulsionar e foi capaz de se produzir. E também, por exemplo, aqui, entre 2004 e 2017, as alterações, por exemplo, neste ranking, de um dos principais rankings do Academic Ranking of World Universities, entre, digamos, dos principais universidades, quem é que se conseguiu colocar e quem é que entrou e quem é que saiu, conseguiu pôr mais universidades dentro deste ranking. Portugal conseguiu pôr mais 5 universidades dentro do ranking, o Brasil mais 2, e quem é que, é evidente que a China conseguiu pôr cada vez mais, não é? E obviamente para entrar uns saem outros, e quem é que saiu mais? Saiu o Japão e saiu mais dos Estados Unidos. É evidente que isto digamos assim, é um jogo, não é? Mas é assim, é evidente que, novamente, eu costumo dizer, isto acontece porque durante os anos anteriores houve investimento para trás, pronto, portanto, não é no último ano que se deve procurar, deve-se dizer o que é que se semeou anteriormente. Continuando, porquê cooperar? Bom, é evidente porque cooperar, eu vou buscar também alguém que, digamos que esteve à frente de uma das universidades e esteve à frente do Conselho de Reitores Portugueses, Júlio Pedrosa, que exatamente pronunciou-se exatamente numa das reuniões da OLP a dizer que há atores críticos que são fundamentais, digamos,
ganhar para quando se fala em cooperação? Os membros das comunidades académicas, os docentes, os investigadores, as próprias instituições, que têm que ganhar consciência de que é importante essa cooperação, e depois os geradores de contextos e oportunidades, porque, digamos, há pessoas, digamos, certos pivôs que são, digamos assim, eles próprios os campeões, digamos assim, que sabem ter esse papel fundamentais. É evidente que todos nós conhecemos nas últimas décadas redes que se foram formando. Eu tirei aqui, digamos, só alguns exemplos para a gente se recordar, que são exemplos de redes que pouco a pouco se foram criando, foram fazendo, digamos assim, uns foram melhorando, outros foram piorando, outros foram muitas vezes diluindo-se, mas que estão aí e que foram juntando, digamos, o trabalho de pesquisa, de investigação, de gestão, de cooperação. E, portanto, as cooperações e as redes estão aí para mostrar que é possível fazer. Por outro lado, internacionalizar e cooperar, não volto a usar aquela frase que é dizer que é assim, a geração espontânea não existe. Tem que haver consciencialização e vontade das estruturas para, digamos, empurrar que as coisas aconteçam. E eu aqui devo dizer que é preciso continuar a perceber que as universidades e os governos são partes fundamentais que são, digamos assim, chamadas aqui a ter esse papel. Os governos, eu uso sempre esta informação destes autores porque eles sistematizaram muito bem, os governos sabem muito bem, ou pelo menos os governos mais, não sei se é a palavra lúcidos, ou mais estrategicamente a olhar para o futuro, sabem que a cooperação e a internacionalização para eles é vital. Porquê? Porque permitem-lhes ter uns sistemas universitários mais abertos e mais globais, obter uma mão de obra do seu país que tem, digamos, mais capacidades, mais multiculturais, mais alargadas, e usar o próprio financiamento público que estão a pôr ali de uma forma, digamos assim, que capta e prepara os quadros que estão a formar em termos de economia do conhecimento. E muitos dos governos, como é evidente, também estão a financiar de maneira a que, até de uma maneira mais, vamos dizer assim, de venda de serviços educativos, não é? Quer dizer, há países que veem a internacionalização como uma própria ferramenta de exportação, mesmo, como outro mercado qualquer fosse, não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, até agora, por exemplo, a internacionalização na Austrália era vista, por exemplo, como outra mercadoria qualquer que fosse. Não estou a dizer se é bom ou se é mau, estou a dizer que existe e é assim. Por sua vez, as universidades, como é evidente, cooperar e a internacionalização é uma ferramenta importantíssima e portanto, muitas das principais instituições e das principais universidades veem, digamos assim, este instrumento como aumentar a sua visibilidade nacional e internacional. Muitas vezes, por exemplo, quando têm uma área, não têm uma certa área científica e, por exemplo, querem lançar uma nova área, podem usar exatamente pedir apoio a outra instituição estrangeira que as ajude a lançar através de um processo de cooperação, alargar a comunidade académica através de atividades de benchmarking, por exemplo, mobilizar os recursos intelectuais internos para apoiar outras instituições de outro país, adicionar as aprendizagens, por exemplo, a mobilidade de estudantes e docentes, portanto, em termos internacionais, obviamente que isso vai enriquecer, vai ajudar a captar outras competências que de outra forma não teriam e, obviamente, desenvolver e fortalecer os grupos de investigação das universidades. E, portanto, hoje em dia, quer os governos, quer as universidades, não podem ignorar, muito pelo contrário, são ferramentas, são, digamos assim, ferramentas fundamentais que quer os governos, quer as direções das próprias instituições têm como do mais valioso à sua mão, digamos assim, para poder fazer progredir o ensino superior.
Ora, como, digamos, que ferramentas nós temos então à mão, digamos assim, para poder cooperar? Ora bem, quer dizer, coisas que podem passar por projetos conjuntos de pós-graduados, de mestrados em comum, doutoramentos, com a tutela entre instituições, não é? Portanto, de universidades de vários países, que podemos fazer em conjunto. A criação de redes de infraestruturas em comum, por exemplo, muitas vezes ligações, portanto, a redes de infraestruturas de certas infraestruturas que são muito caras, que podem ser partilhadas entre países ou entre instituições de diversos países, portanto, criar redes internacionais que possam ser, de alguma maneira, em conjunto. A criação de redes de investigação em certos domínios específicos, em certas áreas que podem ser feitas em conjunto. Criar projetos conjuntos de investigação e produção científica, que possa-se pensar. E, obviamente, já não é novidade nenhuma, a criação de campos em conjunto, não é? Portanto, já há mais de 1, 2 décadas que grandes universidades, ou muito conceituadas universidades, estão a fazer deslocalização dos seus campos para, digamos assim, em vez de serem os estudantes e os docentes que se deslocam, de abrirem novas, portanto, abrirem essas faculdades em outros países, não é? Por exemplo, a Universidade de Lisboa está a abrir agora uma faculdade de engenharia em Xangai. Portanto, são novos processos de cooperação que estão a surgir, portanto, e que, digamos assim, há colaborações de novos tipos, digamos assim. Estou a chegar, que já devo estar a falar demais, nota final. Desafios e questões em aberto. É evidente, quando eu falo em cooperação e internacionalização, eu tenho que pensar o seguinte: tem que haver sempre, para eu poder cooperar e haver essa internacionalização, eu tenho que ter um sistema em que eu possa haver confiança entre as partes, e para isso é evidente que é fundamental haver sistemas de garantia de qualidade e acreditação e avaliação, porque senão, como é óbvio, essa mobilidade não acontece. E para isso é preciso haver mecanismos flexíveis e seguros de validação dos graus e, obviamente, é preciso que a gente se entenda, e para isso é preciso haver políticas ativas de fomento de aprendizagem de línguas estrangeiras. É evidente que quando eu estou a pensar no âmbito do espaço de língua portuguesa temos isso mais facilitado, mas como é evidente temos que falar com o resto do mundo e nesse caso, obviamente, teremos que saber falar outras línguas. E o inglês, provavelmente teremos que saber falar e qualquer dia teremos que saber falar também mandarim, provavelmente. Finalmente, deixo aqui, digamos assim, porque já vi que já falei demais, alguns tópicos que poderemos discutir aqui. Continuar o trabalho em rede na Forge AULP, isto envolver os docentes investigadores para que se conheça e se conheçam os trabalhos que desenvolvem em conjunto, muitas vezes quer dizer, há muitos investigadores e docentes que estão a desenvolver trabalhos, nomeadamente no âmbito do sistema de avaliação e da qualidade, e muitas vezes a gente não sabe quem é que está a fazer o quê, e, portanto, fomentar estas redes e saber que outros colegas estão a trabalhar em conjunto e que podem, digamos assim, podemos vir a trabalhar em conjunto. Propor e fomentar que exista maior cooperação intergovernamental no espaço de educação superior da CPLP. Eu julgo que ainda há muito para fazer neste campo. Fomentar que as instituições de ensino superior apoiem os docentes e investigadores que estudam e investigam na área da qualidade para, digamos, fomentar a publicação nas revistas internacionais ou na criação de revistas indexadas no espaço de língua portuguesa. E quando eu estou a dizer isto, estou a dizer que sejam apoiados com recursos, e nomeadamente até recursos financeiros, porque nós sabemos que muitas vezes há que pagar, neste momento, valores significativos para se conseguir publicar, não quer dizer, porque as revistas não são pro bono, quer dizer, e muitas vezes, não estou a dizer, nós para publicar, o artigo pode ter imensa qualidade, mas tem que se pagar, e portanto há que ser realista, quer dizer, as instituições têm que muitas vezes apoiar os investigadores para que eles consigam publicar os artigos. Fomentar mais oportunidades
de haver projetos financiados pelas agências nacionais e transnacionais no espaço de língua portuguesa para que as equipas dos países do espaço de língua portuguesa possam concorrer e desenvolver investigação conjunta nesta área científica. Penso que temos que, digamos assim, ser mais, vamos dizer, fomentadores e pressionadores neste aspecto, porque não tem havido muito recursos para se poder concorrer. E vou terminar com esta frase que eu gosto de usar da primeira e única reitora de Harvard, em que ela dizia que as universidades devem prestar contas ao passado e ao futuro, não apenas nem sequer primordialmente ao presente. Ou seja, nós devemos acautelar e, sobretudo, pensar o futuro para não nos perdermos, digamos, no dia a dia, no presente. Obrigada e, como sempre, já falei demais. Peço desculpa. Muito obrigado, professora Luísa Cerdeira. Estava tão bom que não sentimos o ter falado demais. Entretanto, a nossa sessão termina daqui a 14 minutos. Temos notas da reflexão organizadas pelo Adolfo Caldeirão. Adolfo. Perfeito. Adolfo. Muito obrigado, professora Luísa, foi um prazer ouvi-la, né, com tantos aspectos que a senhora levantou em relação à questão da cooperação. Tem algumas questões que me chamam muito a atenção, né, dentro dos seus quadros, dentro dos dados que você nos propiciou, né, principalmente quando falamos das universidades que estão nos principais rankings mundiais, né, os países que mais fazem pesquisa, e temos Brasil e Portugal dentro do nosso grupo, né, dos países, né, de língua portuguesa. Entretanto, ao discutirmos a questão, né, da pesquisa, da investigação, né, dentro, né, do nosso âmbito da Forges, né, a questão que eu coloco é como podemos potencializar a pesquisa científica nos outros países. Né? Países, muitos dos quais o sistema de educação superior, como você bem apontou, foram criados recentemente. Né? Talvez eu tenha algumas questões. Como a senhora aborda a questão das armadilhas que existem por trás da palavra cooperação? Eu acredito que existem múltiplos tipos de cooperação. Inclusive, cooperação no âmbito universitário, quando nós vemos uma relação de solidariedade, nem todas as universidades pensam do mesmo jeito. Né? Temos universidades empreendedoras que são praticamente usinas, né, de captação de recursos, né? E veem a relação de cooperação como captação de recursos. Agora, nós temos duas dimensões. A dimensão das universidades, no qual estamos todos nós, né? Por outro lado, temos as relações bilaterais e multilaterais. E os interesses nem sempre são os mesmos. Muitos projetos na área da qualidade são implantados. Por exemplo, o Brasil, no governo do Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma, né, implantou a Universidade Aberta do Brasil em Moçambique, tentando levar 4 cursos de educação superior a Moçambique via educação à distância, um sistema considerado na época no país inovador. Ou, por exemplo, subsidiou no sistema, o Brasil subsidiou no sistema de avaliação de ensino superior de Cabo Verde. Né? A questão que fica nós temos políticas, né, de cooperação, e a universidade, a pesquisa científica, como fica atrás de tudo isso? Eu vejo que existem poucos dados, informações, sistematizações dessas experiências. Né? E talvez necessidade de aumentar a reflexão crítica, né, em relação à transferência de conhecimentos. Por exemplo, em Cabo Verde, eu estava lendo uma tese que foi produzida a respeito, né, do sistema de avaliação da educação superior, né, a encruzilhada que se encontra entre adotar um modelo brasileiro, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, né, e incorporar elementos, né, do modelo português dentro de Bolonha.
Ou seja, eu acredito que a questão da cooperação envolve múltiplas dimensões, né? Não só o lado universitário, mas também a questão bilateral, multilateral, com interesses diferentes. E dentro de tudo isso, nós, universidade, pesquisa, para fazer uma pesquisa séria, consistente, para podermos desenvolver atividade de mobilidade, não precisamos de ter políticas estatais sólidas. Como a senhora vê, com toda a sua experiência, né, essas políticas, né, principalmente no âmbito dos países russos, países afro, daqueles países que não conseguem, africanos que não conseguem chegar dentro desses rankings, né, e principalmente, né, toda esta estrutura que existe em termos por trás da palavra de cooperação no âmbito bilateral. Eu acredito que emerge um campo de estudo de pesquisas fundamentais para cada um dos países pensar suas próprias políticas públicas. É difícil a universidade ecoar nas políticas públicas. Parece que há um muro, um grande muro entre aquilo que nós pesquisamos, estudamos, refletimos, né, sobre as políticas públicas, e parece que cada novo governo que chega tudo começa tudo de novo, não há memória. Entretanto, enquanto pesquisadores da qualidade, eu acredito que existem campos específicos que temos que abordar e que muitas vezes não abordamos de forma apropriada, e o Estado, dentro de tudo isto, para formar sistemas de inovação, de desenvolvimento científico e tecnológico consistente, né, é importante para poder, estudos apontam que universidade de classe mundial e universidade de excelência não se desenvolvem somente com a boa vontade de nós professores, né? O Estado, com políticas indutoras, são fundamentais. Sua fala nos inspira, né? E o que estou colocando é resultado disso, né? Eu vejo que nossos países somos altamente heterogêneos, mas temos muito a aprender um com o outro, né? Eu acredito, né, na importância, né, da expansão do ensino superior com qualidade, mas também dentro de um sistema de massificação que a senhora apontou, e muito bem apontou, é combater aquilo que a Unesco chama da fábrica de diplomas. A Conferência Mundial de Educação Superior de 2009 apontou isso, e está cunhado esse termo, né? Então, combate a fábrica de diplomas também como uma interface daquela qualidade que almejamos. Então, assim, deixo para a senhora suas palavras finais, né, dentro deste turbilhão de ideias, né, que a senhora nos proporcionou. Muito obrigado. É assim, é difícil de ter uma resposta, digamos assim. É evidente que os recursos financeiros contam, não é? Porque é assim, não há investigação científica se eu não tenho um investimento em bons laboratórios, onde eu não tenho edifícios, mas obviamente eu tenho que ter formação dos próprios docentes, investigadores, e nestes novos países que estamos a falar, não é? É assim, em muitos deles tem que se fazer tudo novo, não é? É quase pedir tudo novo, não é? E isso quer dizer, tem que se começar, tem que se fazer a formação dos docentes, dos novos docentes, tem que se investir na construção dos edifícios, depois equipar os laboratórios e em certas áreas, porque quer dizer, depois eu não posso também só ter áreas das humanidades, eu tenho que também ter áreas agroindustriais, áreas da parte da física, etc. E, portanto, quer dizer, é fazer tudo ao mesmo tempo, não é? E isso é um desafio, não é? Eu acompanhei o crescimento, né, por exemplo, da educação superior de Cabo Verde, já fiz também um estudo ligado ao Banco de Desenvolvimento Africano para Angola, e quando nós olhamos, por exemplo, como é a evolução do crescimento da população angolana extremamente jovem, digamos assim, quase arrepiante o desafio de que é corresponder ao que vai ser necessário. Portanto, os recursos que são necessários é não só em infraestruturas, não é? Como também a formação
do que é os recursos humanos qualificados para corresponder a essa necessidade. Eu não tenho, digamos, um milagre, mas lembro-me, porque quando se dá o nosso 25 de Abril e quando se dá a nossa adesão à União Europeia, Portugal não estava muito diferente, porque, quer dizer, não estava muito diferente porque o nosso ensino superior era mínimo, era um mínimo de elite e, digamos, a expansão vai-se dar e os fundos da União Europeia, quando chegam, e como quando me apresentaram, eu lembrei-me como já sou crescida, para não dizer velha, e a expansão que se deu no sistema foi também colossal, porque tivemos que construir praticamente todos os institutos politécnicos e todas as novas universidades, porque tínhamos apenas 3 universidades, Lisboa, Porto e Coimbra. E, portanto, foi necessário construir e, sobretudo, formar todo o corpo de docentes e investigadores. E era tudo ao mesmo tempo, não é? Muitos deles tiveram que ser formados no estrangeiro, não havia capacidade interna, e muitos deles foram no estrangeiro, vieram, e portanto foi tudo ao mesmo tempo. Agora, é preciso essa cooperação, muitas vezes, eu estava a ouvi-lo, é assim, muitas vezes é preciso saber quem trabalha o quê nesta área, por exemplo, uma rede pode ajudar, uma rede pode, por exemplo, quem é que trabalha em qualidade? Eu saber confiar que as pessoas que trabalham, digamos assim, ou quem trabalha nas políticas de financiamento, saber quem trabalha, mas trabalha de facto, são pessoas que estão a trabalhar de facto portanto, integrar-me numa rede que vai com seriedade estar a estudar, concorrer em projetos conjuntamente. Isso às vezes parece pouco, mas é muito. E são passos muito importantes. E eu, voltando à experiência que nós vivenciámos em Portugal, muitas vezes o formar as pessoas e essas pessoas que depois vieram, se integraram e foram as lideranças que depois ajudaram a transformar as instituições, foi o salto em frente para que também o ensino superior português tivesse mudado e mudou, não é? Isso também pode ajudar. Quer dizer, é evidente, eu não tenho uma só resposta, quer dizer, pode haver várias formas. Há uma coisa eu sei, tem que haver, e quando eu não tenho tempo, mas é assim, muitas vezes eu gosto de mostrar números, porque não há milagres, e portanto é assim, tem que haver mais investimento e mais recursos financeiros para apoiar a educação superior e a investigação. Não, e isso, quando eu olho para aqueles números, e isso tem que ser dito, tem que ser dito. E, portanto, não há omeletes sem ovos. Ponto. Depois é, se calhar, em certas áreas científicas, há que formar um corpo docente e investigadores com qualidade. É possível formar no país? Pode ser. Hoje em dia, pode ser. Alguns professores de outros países possam ir para lá. Ou então fazer um plano de formação desses docentes em certos países no exterior. Pode ser também por aí, quer dizer, há vários mecanismos de cooperação séria, que é possível e às vezes tem que se fazer assim, que depois pode ajudar a reproduzir e formar depois dentro já do país. Faço-me entender? Mas se calhar há aqui colegas que também podem ajudar a conversar connosco, não é, Joaquim? Luísa Cerdeira, isto está tão bom. Praticamente faltam 2 minutos para as 4. Se Joaquim me permitir, nós podíamos prolongar por mais 10 minutos. Joaquim? Sim, claro que sim. Claro que sim, Nobre. Podes prolongar mais uns minutos. Podemos, para ouvirmos outros intervenientes? Sim. Dávamos aqui no máximo mais 10 minutos, porque senão depois a sessão fica muito longa para gravação. Fechamos isto às 4h10. Sim, fechamos às 4h10. Então, caros amigos, está aberta a sessão, que julgo muito interessante. O tema que nos levou para este encontro de hoje é como articular a investigação sobre a qualidade nos países e regiões de língua portuguesa.
ouvimos primeiro a professora Luísa Cerdeira e depois os comentários do professor Adolfo Caldeirão. Há muito que se pode dizer. Enquanto falavam, eu ouvia com muito interesse as afirmações da Luísa Cerdeira, quando dizia tiveram que fazer tudo ao mesmo tempo, não é? Conheço o sistema português, a sua evolução, e olhando para o contexto do meu país, Moçambique, é o que estamos a fazer neste momento, tudo ao mesmo tempo. Estamos a fazer a expansão, a formação, estamos com um sistema de avaliação de qualidade ainda por consolidar. As universidades, muitas universidades ou instituições de ensino superior em Moçambique estão apenas a iniciar o processo de avaliação e acreditação de cursos e de própria instituição. Então, nós podíamos aqui cruzar experiências, saberes, e por isso mesmo queria convidar os participantes para usarem da palavra. Já vejo aqui no chat o que temos. Não temos. Quem quiser falar, por favor, agradecia. Não temos nenhuma mão levantada. Mesmo se levantar a mão, quem quiser falar pode usar a palavra. Afinal, os 10 minutos não são necessários, não sei. Não, temos ali o Pires Xavier, faça favor. Obrigado, professor Nobre. Bom, primeiro quero agradecer, quero parabenizar. Os temas estão aqui a ser debatidos sobre a qualidade de ensino, a criação da rede, procurando ser objetivo, eu queria falar um pouco em relação ao ensino superior em Moçambique. O que o segundo interveniente falou, eu concordo com muito do que ele falou. O segundo interveniente falou de aspectos políticos que intervêm, por vezes, interferem para a qualidade do ensino. E eu tenho a mesma visão em relação ao ensino superior em Moçambique. Nós observamos uma grande expansão de universidades pelo país, e eu acho que o ritmo que a gente está a usar não ajuda bastante para a existência da qualidade que tanto almejamos. Na minha opinião, podíamos deixar que as universidades já existentes procurassem estar mais consolidadas em termos de ensino. E a outra questão tem a ver com uma tendência, né? Uma tendência de as instituições de ensino superior em Moçambique, a todo custo, querer ter muitos estudantes. Refiro-me particularmente às instituições de ensino superior público. Públicas. As instituições de ensino superior, as instituições públicas de ensino superior optam por um sistema de recrutamento de estudantes que, de certa forma, também não contribui para a qualidade. Eu vou dar um pequeno exemplo. Antigamente, 15 anos ou 20 anos atrás, para o estudante ingressar numa universidade pública tinha de ter 10 valores no mínimo. Mas o que acontece hoje é que são poucos estudantes, poucos candidatos que conseguem alcançar a nota de 10. E as universidades vão recrutando 8, 7, 6, 5.
para poder ingressar. E isso, no meu entender, exige um esforço, um esforço bastante elevado do docente, que no final é obrigado a criar arranjo no sentido de ter números positivos de aprovados. Então, esta é uma apreciação que eu queria aqui partilhar, que, na minha opinião, pode estar a contribuir negativamente para a qualidade do ensino superior em Moçambique. Obrigado pela atenção. Muito obrigado. Outros intervenientes? Queria apelar para a capacidade de síntese. Meu nome é José Manuel dos Santos. Eu tenho intervido mais na formação de professores de matemática em Cabo Verde, Moçambique e Angola, ligado com as novas tecnologias e com o programa GeoGebra. E esta última intervenção leva-me à seguinte questão. É que pensar também na qualidade do ensino superior nestes países em desenvolvimento implica muito pensar também na qualidade de ensino antes do ensino superior. Portanto, o colega acabou de referir uma das situações que acaba por empenhar o desenvolvimento do ensino superior e da investigação nestes países, se vai por um processo de admissão de estudantes cada vez menos preparados. Porque eles precisam de sobreviver, tendem a ir para o mercado de trabalho e depois, obviamente, que não estaremos com uma população, apesar de, como a professora Isabel referiu, em alto crescimento e muito jovem, com apetência para eventualmente frequentar o ensino superior, se ela não tiver as condições para isso e não tiver a preparação mínima do ponto de vista do conhecimento matemático e da língua, porque também é um outro problema que existe nestes países, é a diversidade linguística, não pode ser escamoteada, portanto existe de facto uma língua oficial que é o português, mas o certo é que mesmo em Cabo Verde, neste momento, há situações complexas no ensino superior do género, quando se ensinam as ciências, os professores exigem, portanto, que os alunos coloquem as questões em português, e eles querem colocar em crioulo e depois dizem que já não têm dúvidas, não é? Portanto, imaginem o que é que será em Moçambique com 43 línguas possíveis, portanto, no país, não é? Portanto, estas questões têm que, do ponto de vista da qualidade, têm que ser muito trabalhadas pelo ensino superior, mas não é só a jusante, também tem que ser trabalhada a montante. E aí eu penso que os programas de extensão universitária nestes países são fundamentais, porque pode ser uma forma da universidade trabalhar o tal passado, da última citação que nos foi apresentada, porque naquele momento o passado é exatamente os alunos que estão a chegar de forma a construir a sua própria história, como as universidades europeias e ocidentais que construíram ao longo do tempo. E não me queria alongar mais, é só esta pequena reflexão. Muito obrigado. Temos apenas 3 minutos. Professora Luísa Cerdeira. Eu agradeço os contributos porque, obviamente, todos estes países têm realidades que têm que ser estudadas, pensadas e não podem ser ignoradas, não é? Quer dizer, a questão da qualidade e da avaliação, etc. Cada país tem que pensar o seu modelo de avaliação e depois de definição dos critérios à luz da sua realidade, não é? E, portanto, o nós estarmos aqui a discutir, o incorporar estas questões, e penso que, aliás, cada país já estará a adotar ou já adotou também mecanismos de avaliação e acreditação, não é? Que estão a fazer o seu percurso, não é? É evidente que as coisas, Roma e Pavia, não se fizeram num dia. E, portanto, vão, com certeza, ter que ser estudados, analisados e aplicados. É evidente que eu compreendo e sei algumas das questões que aqui foram colocadas, que vão demorar tempo, por um lado, a ter algumas respostas e, por outro lado, a ser corrigidas, porque é o que eu dizia, quer dizer, aqui às vezes não se trata só de responder à Luísa questão. Cerdeira.
do ensino Muito tempo. superior. Nós, há todo o ensino secundário que também é um desafio completo, não é? E, portanto, é muito bom ter este, eu vou ter que terminar, os desafios estão aí, eles são muitos e obviamente são diversos, mas estarmos a falar deles já é o primeiro caminho. Muito obrigado, professora Luísa Professor Ferreira. moderador, obrigada. Muito obrigado. Vamos continuar a discutir em off, noutros corredores. Joaquim Morato, para fechar, por favor. Muito obrigado. É muito rápido e, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a todos, mesmo muito. Para quem disse no início da sua intervenção que não era especialista na área, professora Luísa, até francamente bem. Muito obrigado pela sua generosidade, por aceitar, por participar, por se empenhar em trazer até nós esta reflexão. Muito, muito sinceramente, o meu obrigado. E obrigado, obviamente, toda a coordenação do Eixo e todos nós. Também ao Nobre, também quero agradecer muito o modo como se empenha sempre nestas coisas. E a todos, olha, eu gostei imenso dos contributos que foram dados agora nesta parte final da sessão, que demonstra claramente o espaço enorme que temos para a cooperação. Sem dúvida nenhuma que a especificidade que nos foi trazida por cada uma das intervenções denota exatamente esse espaço, dá conta desse espaço para aprofundarmos e para cooperarmos. Sem dúvida nenhuma. Eu, quando estava a ouvir o Pires Xavier, estava-me a recordar que em Portugal, alguns anos atrás, também foi assim, não é? Também tínhamos admissões até com 0, não é? Pronto. E, portanto, todos temos a aprender com todos, sem dúvida nenhuma que encontrar aqui um espaço de partilha, de aprofundamento, estudo, conjunto, temos todos a ganhar. E por isso eu terminaria dizendo o seguinte: a Forges tem que ter a capacidade de mostrar que tem uma rede, que tem capacidade instalada para prosseguir com estas finalidades. E temos que encontrar parceiro, porque aquilo que foi dito pela professora Luísa é absolutamente verdade, na minha opinião. Temos que encontrar entidade, cadê a cobertura? Tem que haver programas, tem que haver agenda que suporte esta rede, não é? Mas nós temos que fazer a nossa parte, temos que chegar, e eventualmente essa entidade poderá passar para a CPLP, não é? Mas nós temos que chegar lá e apresentar que temos trabalho, temos rede, temos recursos, não é? E temos articulação, temos um programa, e agora haja quem nos ajude a sustentar e a dar corpo, não é? a toda esta agenda. Por isso, acho que nós temos que continuar esta reflexão para concretizarmos de facto esta agenda e para a colocarmos a quem de direito para conseguir encontrar esse apoio e, quem sabe, daqui a 2, 3 anos tenhamos aí já alguns frutos mais concretos desta rede. Muito obrigado a todos por estarem connosco.